Para quem não sabe, a capital e maior cidade da República da Irlanda, a cidade de Dublin, é a terra onde nasceram vários nomes importantíssimos da literatura mundial. Foi lá que nasceu, por exemplo, o dramaturgo e Nobel de Literatura Samuel Beckett, que é muito conhecido pela obra Esperando Godot. É de lá também o escritor Oscar Wilde, que publicou o livro O Retrato de Dorian Gray. Também são de Dublin Jonathan Swift, autor do As Viagens de Gulliver, e também James Joyce, que publicou o livro Ulisses. Já na ficção gótica, Dublin é o local onde nasceu simplesmente o escritor Bram Stoker, autor do clássico Drácula, que é um livro que foi publicado ali no finalzinho do século XIX, mais especificamente em 1897. Só que na verdade pouca gente sabe que nessa mesma cidade também nasceu um outro escritor que é referência quando o assunto é vampiro. O nome desse indivíduo, se eu não me engano na pronúncia, é Sheridan Le Fanu, que é autor do livro Carmilla. Essa obra foi publicada alguns anos antes do Drácula e foi, inclusive, para o próprio Bram Stoker, uma importante fonte de inspiração. Esse escritor irlandês é considerado por muitos como o fundador das histórias de fantasma. O Sheridan Le Fanu, ele tinha muito interesse por lendas sobre vampiros, ele também estudava bastante sobre ocultismo, demonologia, estudo de demônios e também fenômenos sobrenaturais. A obra Carmilla foi publicada pela primeira vez numa revista londrina chamada The Dark Blue. Como era comum na época, a obra foi publicada no formato de folhetim, entre os anos 1871 e 1872. Já essa edição pocket de Carmilla foi publicada pela editora Edra, tem tradução do José Roberto e tem uma introdução muito legal escrita pelo Alexander Meirelles da Silva. A história desse livro se passa na região da Estíria, que é atualmente localizada na Áustria. A narrativa é feita por uma jovem chamada Laura, que vive com o pai mais duas criadas num castelo um tanto quanto isolado do mundo. Certa vez, quando criança, a Laura passou por uma situação bastante traumática e estranha. Ela simplesmente acordou de madrugada e ficou com muito medo porque não tinha ninguém com ela. De repente, uma jovem muito bonita aparece e dá um abraço na Laura para fazer ela dormir e se acalmar. Só que pouco tempo depois, a Laura acorda com muita dor por causa de uma mordida que ela tinha levado no peito. E a jovem que estava ali com ela tinha simplesmente desaparecido. Já mais velha, se não me engano com 18, 19 anos, ela passa por uma outra situação, dessa vez junto com o pai e também com as criadas. Todos eles estavam caminhando de noite, uma noite de lua cheia, até que presenciaram um acidente em uma carruagem que tombou. Dentro da carruagem sai uma moça e junto dela estava sua filha, desmaiada. Enquanto os criados tentam colocar a carruagem novamente de pé, essa senhora, essa moça, ela conversa com o pai da Laura para ver se não havia possibilidade dele cuidar da filha dela, da menina que estava desmaiada, porque ela estava muito atrasada e precisava sair, não poderia se atrasar ainda mais por causa dessa situação. Como a Laura morava isolada do mundo e se sentia profundamente solitária, ela convenceu o pai de aceitar essa situação bastante inusitada. Já essa senhora, antes de ir, pediu para que ninguém perguntasse qual era a origem, quem era essa menina, ou quem era ela, quem era a família dela. Não perguntasse absolutamente nada para a garota, como se fosse algo secreto, algo que ela não poderia revelar de jeito nenhum. Mesmo achando tudo isso muito estranho, ele acabou aceitando e a menina ficaria com eles por 3 meses, até sua mãe voltar. Pouco tempo depois, quando essa jovem acordou do desmaio, ela e a Laura se reconheceram. Para Laura, ela era idêntica à moça que tinha abraçado ela quando criança e depois tinha dado uma mordida nela. Já essa jovem disse que sonhou com a Laura quando era criança. Mesmo mantendo a descrição, uma coisa tinha que ser perguntada, né? Qual era o nome dessa jovem, afinal de contas. E isso ela revelou, mesmo mantendo sempre o mistério, isso ela chegou a revelar. E que, como é de se esperar, né? O nome dela era Carmilla. Mesmo com certo receio inicial por parte da Laura, ambas acabaram se tornando muito amigas. Só que essa tal de Carmilla tinha uns hábitos que eram bastante incomuns. Ela praticamente não se alimentava, dormia muito, se cansava extremamente fácil, tinha ataques repentinos de raiva e muitas vezes, sem nenhum motivo aparente, quase que do nada, ela se mostrava completamente apaixonada pela Laura. Além disso, ela uma vez apareceu toda ensanguentada aos pés da cama da sua amiga. Uma série de mistérios, situações estranhas e inusitadas começam a acontecer, o que faz com que o livro seja extremamente interessante e, inclusive, difícil de largar. Só que o livro Carmilla ele é muito mais do que somente uma história de mistério ou uma história de vampiros.
Para começar, essa obra introduziu a questão erótica relacionada aos vampiros, mesclando isso com a misteriosidade que eles já possuem. A região da Estíria, o local onde se passa toda a história, trouxe a ideia, de certo modo, de ambientar as histórias de vampiro mais para regiões do leste europeu. O que faz todo sentido, né? Já que lendas sobre vampiros eram muito comuns nessa área durante o século XIX. Isso se tornou mais popular ainda com o próprio Drácula, com a região da Transilvânia, que atualmente é localizada na área central da Romênia. Outros pontos importantes que surgiram a partir desse livro são, por exemplo, a possibilidade de se matar um vampiro através de uma estaca, e também a capacidade deles de se transformar em animais. Essa novela da literatura gótica, Carmilla, é sem dúvida um trabalho muito importante e muito influente. E além disso, dá para se dizer que muito do que conhecemos hoje, no que diz respeito a vampiros, tem origem justamente nesse livrinho aqui. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado dessa resenha. Se gostou, dá uma curtida, faz um comentário, se inscreve no canal. Se você quiser receber as notificações cada vez que eu lançar um vídeo novo, tem um botãozinho aqui, um sininho, que fica do lado do botão de se inscrever, que se você clicar lá, você pode marcar para receber as notificações do canal. E eu também quero te convidar, aproveitando esse vídeo, para você visitar o meu blog, o leiaparaviver.com.br. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau!